Jair Bolsonaro acaba de fazer sua estreia na campanha de Ricardo Nunes. Sim, você não ouviu errado. Depois de meses de candidatos nas ruas, na internet, na TV e no rádio, o ex-presidente finalmente veio para São Paulo posar ao lado do aliado. Mas o apoio agora, faltando poucos dias para o segundo turno, não foi recebido com muito entusiasmo pelo prefeito paulista do MDB que tenta a reeleição. Do outro lado, aquele do oponente de Nunes, algo não tão diferente tem acontecido. O maior cabo eleitoral da candidatura de Guilherme Boulos seria, em teoria, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a campanha do PSOLista, que enfrenta o MDBista na votação de domingo, 27 de outubro, precisou andar sem a dedicação prometida pelo presidente. Olha, vamos pensar aqui. Esses apoios de ex-presidente, presidente, têm peso para a disputa para garantir uma vitória para algum dos candidatos? E quais são os interesses de Bolsonaro e de Lula nas eleições municipais? Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o tema central desse episódio do novo Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo, que agora é semanal. Você vai ouvir aqui também sobre o tratado que espera reverter o que parte dos cientistas considera ser a sexta extinção em massa da história da Terra. Vai ouvir sobre a encruzilhada do Brasil nos BRICS, grupo que se reúne na Rússia, e vai ouvir ainda sobre a popularização da música gospel no país e sobre a importância da educação midiática. A eleição municipal normalmente se concentra em problemas locais, mas ela tem poder para influenciar a disputa nacional. Diante disso, poderia parecer óbvio que o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula tentariam fortalecer seus grupos políticos visando a eleição geral, focando especialmente em grandes cidades. Não foi o que a gente viu na disputa pelo comando do maior município do Brasil. Em São Paulo, o cenário para ambos é semelhante. O PL de Bolsonaro e o PT de Lula não lançaram um nome próprio para a prefeitura, mas indicaram os vices dos dois principais candidatos. Compõe a chapa de Ricardo Nunes, do MDB, o policial militar Melo Araújo, do PL, do lado de Guilherme Boulos, do PSOL, está a ex-prefeita da cidade, a Marta Suplicy, do PT. As semelhanças não terminam aqui. Tanto Bolsonaro quanto Lula receberam críticas pelos seus engajamentos tímidos nas campanhas dos aliados. Lula até dedicou tempo para participar de comícios ao lado de Boulos durante a campanha para o primeiro turno e gravou participações na propaganda eleitoral do aliado. Afinal, vencer em São Paulo, a maior cidade do país e principal centro econômico, é importante para os planos de reeleição do presidente em 2026. E para o Boulos, o uso da imagem de Lula, que venceu na cidade no pleito de 2022 contra Bolsonaro, poderia ser importante para tentar diminuir a rejeição, que chegou a 56% entre o eleitorado paulistano, segundo pesquisa Datafolha divulgada em 17 de outubro. Lula, enquanto presidente, tem limitações de agenda. Só pode participar de atos fora do expediente. Também não pode usar recursos da presidência da República para viajar para fazer campanhas eleitorais, cabendo ao partido ou às campanhas financiarem esse custo. Segundo o portal UOL, a presença do petista em 3 convenções e a atos de campanha de Boulos geraram ciúmes em candidatos da sua base no primeiro turno. O partido, ainda segundo o UOL, diz que o presidente se ausentou para evitar excesso de exposição e rusgas entre aliados. Embora tenha aparecido como candidato preferido de Lula, a campanha de Boulos também esperava mais do petista. Dias antes do primeiro turno, o presidente viajou para o México para participar da posse de Cláudia Sheinbaum na presidência. No início de outubro, faltando 4 dias para a votação, que segundo as pesquisas mostravam ia ser acirrada entre os 3 principais candidatos, o Boulos, o Nunes e o Pablo Marçal, Lula cancelou uma live programada com o PSOLista. A campanha do candidato ficou frustrada pelo presidente preferir viajar para o México em vez de investir no Boulos. No segundo turno, o envolvimento do Lula ficou ainda mais tímido. Não há previsão para o presidente se engajar na campanha agora, às vésperas da segunda etapa da votação, que, segundo pesquisas eleitorais, vai dar vitória para o Nunes, para o adversário de Boulos. Isso porque o Lula acabou caindo no banheiro enquanto cortava as unhas do pé e machucou a nuca. Desde então, está se recuperando em Brasília. Na segunda-feira, em sabatina ao portal UOL e ao jornal Folha de São Paulo, o candidato do PSOL minimizou a ausência do presidente. Que campanha o presidente Lula fez este ano? Ele foi agora para alguns estados, no máximo uma vez em cada uma. O presidente Lula já esteve 3 vezes na minha campanha, fazendo 5 eventos diferentes. Né? Gravou 2 lives comigo, que não fez com nenhum outro candidato, no Brasil inteiro.
E fui para Brasília 2 vezes fazer gravações para a TV com ele. Fizemos uma aqui em São Paulo. Então você acha que a participação dele foi extensiva? Exemplar. Estou extremamente grato e satisfeito ao presidente Lula pela participação e o empenho que tem tido na nossa campanha, o compromisso que teve com a nossa campanha, né? O presidente Lula tem sido um cabo eleitoral de primeira hora para nos ajudar, porque entende o que está em jogo em São Paulo e o impacto do que essa eleição tem para o Brasil. Vocês sabem. A Maíra Goulart, que é professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse para o Nexo que tanto Lula quanto Bolsonaro adotaram uma postura cautelosa para evitar que os resultados contaminem suas imagens. Ela acrescentou que Bolsonaro, mais ativo e com mais espaço na agenda, se movimentou mais que Lula no primeiro turno pelo Brasil, mas em locais com alguma margem de segurança, como votações expressivas ou aliados fortemente identificados com as suas causas. Não foi o caso da campanha de Nunes em São Paulo. Bolsonaro viajou a diversas cidades do país na expectativa de alavancar as candidaturas de aliados. O ex-presidente está inelegível até 2030, mas continua sendo um relevante cabo eleitoral. Ele gravou participação em propagandas para o rádio e para a TV para inúmeros candidatos do seu partido, o PL. Ele fez campanha, inclusive, em diversas cidades do estado de São Paulo no primeiro turno, mas não ao lado do prefeito Ricardo Nunes. O ex-presidente esteve na convenção do prefeito, teve com um candidato a vice, mas não foi para o palanque do Nunes quando a campanha começou de verdade. Bolsonaro chegou até a flertar com a candidatura do coach messiânico Pablo Marçal, do PRTB, adversário do MDBista no campo da direita, no caso do Marçal, da direita amalucada. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. Você ouviu aí o Bolsonaro numa entrevista em agosto para o programa Meio Dia RN, da Rádio Potiguar 96 FM. Aí, no dia da eleição, logo depois de registrar seu voto, ele disse a jornalistas que seu apoio não era exatamente a Nunes, mas contra qualquer um que enfrentasse Boulos no segundo turno. Contra o Boulos? Contra o Boulos eu tô com qualquer um. Numa disputa acirrada, Marçal dividiu os votos da direita e da extrema-direita e acabou ficando em terceiro lugar, com pouca diferença em relação a Boulos, que foi o segundo mais votado. Analistas políticos avaliam que Bolsonaro estava com medo de entrar de cabeça na campanha do prefeito paulista e desagradar muitos dos seus aliados que iam votar no Pablo Marçal, que ele estava com medo de perder futuros eleitores. Então, como a gente disse, o ex-presidente ficou em cima do muro, mostrou um comportamento ambíguo na campanha, evitando colar sua imagem a Nunes. Foi por isso que 2 dias depois da votação para o primeiro turno, em 6 de outubro, o pastor Silas Malafaia chamou Bolsonaro de covarde e omisso. A fala foi feita durante uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. São críticas que não foram feitas por um apoiador qualquer. O Malafaia foi responsável pela organização de atos em defesa do ex-presidente em 2024, quando se apertou o cerco das investigações contra o político de extrema-direita que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Depois que saiu o resultado do primeiro turno, em que Nunes foi vitorioso, o Bolsonaro disse que ia entrar de cabeça na campanha do prefeito, mas não tinha agido até agora. A estreia do ex-presidente aconteceu na terça-feira, quando ele chegou em São Paulo para participar de um almoço com empresários e políticos na Fazenda Churrascada, no Morumbi, e para gravar um podcast junto com o prefeito. O Nunes não está feliz por ter sido deixado de lado e guardou a vingança para agora que todas as pesquisas apontam que ele deve ganhar mais 4 anos de mandato. O prefeito parece não querer dividir o êxito com Bolsonaro, não querer dever nada para ele. Tanto é que o MDBista ignorou completamente o ex-presidente em seu discurso num ato com cabos eleitorais na segunda-feira e quis deixar clara sua gratidão ao governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos. No primeiro turno, o Bolsonaro terceirizou para o Tarcísio a campanha na capital paulista, e o governador se empenhou, chegou a congelar sua agenda para pedir votos para o Nunes. O prefeito disse o seguinte para jornalistas que estavam cobrindo o evento na segunda: o governador Tarcísio foi a grande figura dessas eleições, porque no momento em que eu caí um pouco nas pesquisas,
Lá por volta do dia 30 de agosto, foi quando o Tarcísio mais entrou na campanha. Na terça-feira, no primeiro ato de campanha de Bolsonaro com Nunes, o Tarcísio foi saudado também na churrascaria como o grande protagonista da empreitada do prefeito. O governador estava rouco e brincou que essa era a voz do fim de campanha. Já o Bolsonaro disse no Morumbi que era bom poder se sentir útil, e o Nunes acabou minimizando para o público a ausência do ex-presidente. Eu agradeço muito o presidente Bolsonaro poder vir até São Paulo participar desse evento aqui. Nós teremos outros ainda durante o dia e agradeço também a participação dele durante a campanha, logicamente considerando que em muitos momentos não podia estar aqui no dia a dia porque estava correndo aí vários estados e várias cidades. A participação do Bolsonaro foi relegada aos finalmentes. O podcast que o ex-presidente e Nunes vão gravar juntos não vai para a campanha na TV. Vai ficar guardado para ser lançado só nas redes sociais, segundo a colunista Raquel Landim, do UOL. Ela avalia que a forte rejeição a Bolsonaro em São Paulo deixou Nunes com um pé atrás. E como o prefeito já está ganhando, ele teme perder votos por associar agora sua imagem à do ex-presidente. Nunes também pode querer sinalizar que não precisou da ajuda de Bolsonaro para ser o favorito na disputa pela liderança da prefeitura e que não vai querer entregar secretarias para o ex-presidente caso vença. As eleições municipais são normalmente pautadas por problemas das cidades, como creches, postos de saúde, moradia, saneamento básico, transporte e segurança pública. Nesse pleito, eleitores tendem a votar em candidatos que têm alguma identificação com os bairros e a cidade. Mas em capitais, o fator ideológico pode ter algum peso no voto. Porém, ainda assim é limitado, segundo cientistas políticos ouvidos pelo Nexo. Apesar do teto baixo para a nacionalização da campanha municipal, a eleição de prefeitos é importante para os políticos para a barganha e para a projeção de poder visando as eleições nacionais 2 anos depois. Ou seja, trocas de cargo por favores políticos, destinação de emendas para redutos eleitorais e possibilidade de ter palanques. O Elton Gomes, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, explicou para o Durma essa dinâmica. Lula e Bolsonaro são as duas principais lideranças políticas brasileiras. E eles têm uma clara noção da importância central do controle de prefeituras, em especial as regiões metropolitanas e suas cidades de grande porte, para a consolidação do poder político dos partidos no Brasil, servindo como peças centrais na estratégia de alianças e na estruturação do sistema de coalizão presidencial. Essas prefeituras são, por assim dizer, elementos na composição desses subsistemas de poder local que as agremiações partidárias brasileiras precisam para se consolidar no cenário nacional. Nelas, prefeitos aliados executam programas e obras com recursos aportados por parlamentares em uma troca onde o apoio eleitoral mútuo reforça o próprio sistema. É um jogo de barganhas e trocas muito bem estabelecido na competição político-partidária brasileira. O Elton também contou que tanto Bolsonaro quanto Lula entendem a importância da disputa de agora para o confronto de 2026, mesmo estando pouco engajados na campanha. Então, ambos os líderes têm consciência de que o sucesso nas disputas pelas prefeituras municipais é essencialmente um termômetro para as futuras campanhas eleitorais, inclusive as eleições presidenciais de 2026, nas quais Bolsonaro, por quanto permaneça inelegível, tem condições de apoiar um sucessor designado e transferir votos para ele. A disputa em São Paulo não é apenas sobre uma prefeitura. Trata-se de uma batalha pela relevância política e pela capacidade de mobilização de bases eleitorais importantes para a disputa no âmbito nacional brasileiro. Ou seja, a disputa municipal prepara o terreno para a eleição geral e funciona num sistema que se retroalimenta. Presidentes e ex-presidentes agem como cabos eleitorais numa eleição e prefeitos e vereadores agem como cabos eleitorais para as candidaturas de deputados, senadores e presidenciáveis. Ter prefeitos aliados pode ajudar a eleger uma bancada maior na Câmara e no Senado, o que representa mais fundo partidário e maior capacidade de mobilizar no Congresso pautas de interesse e influenciar o Executivo. O Marco Antônio Teixeira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, falou aqui para o Durma que, apesar desse interesse pela participação de Lula e de Bolsonaro, a eleição aqui para São Paulo não foi a eleição da transferência de votos. O Lula, se trouxe efeito para agregar eleitores para a candidatura Boulos, deve ter sido residual. E os números mostram isso. Quando o Boulos se confirmou candidato, lá para julho mais ou menos, ele já tinha 23% de intenção de voto.
E chega em outubro, depois que ele foi mais conhecido, a campanha foi para a rua, foi para a TV, o Lula apareceu também, ele chegou a 29. Então o impacto está longe de ser, por exemplo, o impacto que o Lula teve na campanha do Haddad em 2012. E obviamente que isso é compreensível, porque em 2012 tem dois fatores que diferenciam, né? Primeiro, o Haddad não era conhecido, então ele partiria do zero de qualquer maneira. Tá? Ele nunca tinha disputado uma eleição, a não ser eleição de centro acadêmico lá no Largo São Francisco. Segundo, o Lula tinha saído de um governo com 83% de aprovação, hoje ele tem 36%. Então a diferença é bastante grande, o que reduz a capacidade de transferência. Para o Marco Antônio Teixeira, do mesmo modo que Lula teve pouca expressividade para mudar o cenário da disputa para o Boulos, o apoio de Bolsonaro não agregou votos para o Nunes. Ricardo Nunes quase que apelou para o Bolsonaro apoiá-lo, né? O Bolsonaro vacilou. Quando o Pablo Marçal surge em campanha e estoura do ponto de vista de intenção de voto, cresce linearmente, o Bolsonaro dá passos para trás, tá? Na candidatura, no apoio à candidatura, tá? E fica só assistindo o cenário. Então, o que está acontecendo agora concretamente, né? O próprio candidato, Ricardo Nunes, percebeu que ele pode ganhar a eleição sem o apoio do Bolsonaro. E não faz muita questão, né? Ou seja, embora a disputa municipal, principalmente em grandes cidades, seja importante para a eleição nacional, em São Paulo ela vai se resolver apesar dos apoios de Lula e Bolsonaro, como avaliou o professor. A eleição em São Paulo vai ser decidida, de alguma maneira, sem que esses personagens tenham se mostrado a liderança e a capacidade de transferência de votos que se esperava dele, tá? Sobretudo do Lula, porque o Lula ganhou a eleição presidencial na capital, nos 2 turnos, em 2022. Assim como o próprio Haddad ganhou a eleição para governador na capital, em São Paulo, em 2022. Então se esperava que isso fosse repetido. Agora, obviamente, que isso mostra que a eleição municipal tem uma lógica própria, tem uma dinâmica própria, o que é bastante importante. Apesar da gente não ter notado isso, porque o grande assunto do primeiro turno da eleição municipal em São Paulo foi Pablo Marçal e não os problemas da cidade. O Durma com Essa volta já. A COP16, Conferência da ONU sobre Biodiversidade, está acontecendo na Colômbia. A cúpula desse ano pode se tornar a mais importante da história. Os países esperam negociar no evento a implementação do Marco Global da Biodiversidade, um tratado que propõe preservar ao menos 30% das áreas naturais até 2030. É o principal instrumento para reverter o que parte dos cientistas considera ser a 6ª extinção em massa da história da Terra. A Mariana Vick, do Nexo, está aqui com a gente para falar do assunto na sessão Clima é Urgente. Oi, Mariana, conta pra gente como está esse debate sobre a possível 6ª extinção em massa. Primeiro, o que é uma extinção em massa e como assim o planeta já passou por 5 outros eventos desses? A gente chama de eventos de extinção em massa os momentos da história da vida nos quais as taxas de extinção são muito maiores que nos períodos intermediários. Primeiro, a gente tem que entender que a extinção é inerente a toda espécie. Novas espécies surgem e desaparecem a todo momento, e a maioria das que habitaram a Terra nos últimos 3 bilhões de anos e meio não existe mais. A taxa média de extinção em tempos normais é chamada de taxa de extinção básica ou taxa de fundo, mas em certos momentos a perda de espécies vai muito além desse nível, e é aí que a gente tem extinção em massa. Os 5 grandes eventos de extinção já registrados na história ocorreram nos períodos chamados Ordoviciano, Devoniano, Permiano, Triássico e Cretáceo, todos há milhões de anos. A mais recente dessas extinções, a do Cretáceo, ocorreu 65 milhões de anos atrás. Esses eventos sempre foram causados por mudanças ambientais rápidas e extremas. Fatores como erupções vulcânicas, movimentos de placas tectônicas e mudanças climáticas provocaram o declínio simultâneo de uma grande quantidade de seres vivos. Só para ter uma ideia, cerca de 75% das espécies existentes desapareceram na maioria desses eventos. E Mariana, por que a biodiversidade está em crise? O que caracteriza isso?
A extinção de espécies atingiu um ritmo acelerado nas últimas décadas, o que explica por que vários cientistas defendem que a gente esteja vivendo o 6º evento de extinção em massa. O relatório Planeta Vivo 2024, publicado nesse mês pela organização WWF, mostra que o tamanho médio das populações de mais de 5.000 espécies monitoradas sofreu redução de 73% em 50 anos. Outras estimativas indicam que o ritmo de extinção atual é de 1.000 a 10.000 vezes maior que a taxa de fundo. Essas estimativas variam porque é difícil monitorar a extinção de espécies. A ciência não sabe exatamente quantas delas existem, nem qual é sua distribuição nos vários ambientes da Terra. Além disso, não é fácil determinar se uma espécie está realmente extinta. O que dá para dizer é que, sendo essa a 6ª grande extinção ou não, o ritmo atual de perda de espécies tem relação com as atividades humanas, que incluem a destruição de hábitats, a superexploração de seres vivos, a introdução de espécies invasoras e a mudança climática. Os membros dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos nesta quarta-feira na cidade russa de Kazan. A participação brasileira no grupo nunca gerou saldos negativos para o país, pelo menos até agora. Na sessão Além da Fronteira, João Paulo Charlot conta pra gente como esse cenário mudou. Olá, ouvintes, olá, amigos do Durma Com Essa. BRICS é o nome de um grupo que surgiu há 15 anos. Lá no início, em 2009, eram Brasil, Rússia, Índia e China. Pouquinho depois se juntou também a África do Sul. O nome do grupo contém as iniciais desses países fundadores e também a palavra tijolo em inglês. Os tijolinhos que compõem o BRICS foram aumentando com o passar dos anos, e com eles cresceram também as complicações e as contradições do grupo. Em 2024 passaram a fazer parte alguns outros países, entre os quais o Irã. Agora, na cúpula que o grupo realiza na cidade russa de Kazan, quem apareceu para conversar foi o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. A expansão do BRICS não acontece só na direção dos países que se sentem injustiçados e subrepresentados. Não é uma expansão que visa apenas a corrigir distorções de representatividade na governança global. Ela é também uma expansão que corre o risco de dar voz, de dar espaço, de dar vez para autocratas e teocratas que têm pouco ou nenhum apreço pela democracia. E aí, para um país como o Brasil, cabe a pergunta: vale a pena defender um grupo que está recheado de figuras tão complicadas? Vale a pena estar no encontro sediado por um presidente como Vladimir Putin, que, como nós vimos aqui mesmo no Durma Com Essa, desistiu de vir à cúpula do G20 no Rio de Janeiro porque tem medo de ser preso por crimes de guerra? O mundo de 2009, quando o BRICS foi criado, mudou um bocado. Há 15 anos era fácil apontar o dedo para os Estados Unidos como grande vilão. Mas e agora que Putin invade, ocupa e anexa para a Rússia parte da Ucrânia? O Brasil tem razão quando levanta a voz para reivindicar espaço para si e para outros países do sul global, mas vai precisar calcular até que ponto aceita o risco de ser vidiscada para países que não dão a mínima para a democracia. A lei que instituiu o dia 9 de junho como Dia da Música Gospel foi sancionada. A data foi escolhida por ser o nascimento de Frida Maria Strandberg Wingren, missionária sueca que se dedicou à evangelização no início do século XX em Belém. Ao longo da vida, ela criou mais de 2 dezenas de hinos gospel. O Lucas Zachary explica agora na seção Tudo é Cultura como o gênero chegou no Brasil. O gospel tem sua origem em canções do século XIX, como hinos europeus e os spirituals, que são canções religiosas de escravizados negros nos Estados Unidos. O uso de músicas de louvor e adoração no Brasil aconteceu a partir da vinda de missionários presbiterianos e batistas no início do século XX. Essas músicas eram ou cantadas em inglês ou traduzidas para o português, com o coro acompanhado por um piano durante ritos evangélicos e pentecostais, como cultos, batismos, casamentos e eventos fúnebres. Eu conversei com a antropóloga Olivia Bandeira, que disse que o termo gospel só passou a ser utilizado no Brasil a partir da consolidação das músicas cristãs
como um gênero musical a partir da década de 1990. E Lucas, como a música gospel se popularizou e se tornou um fenômeno no país? O gospel começa a se popularizar a partir do momento em que as músicas cristãs saem do ambiente exclusivo de igrejas na década de 1990. Nesse momento, as canções passam a se mesclar com outros gêneros musicais populares e regionais, como o rock, o rap e o sertanejo. Outro fator que ampliou a presença da música gospel no Brasil foi a fundação de gravadoras exclusivas ou de setores de grandes gravadoras voltadas para esse gênero, como a Sony e a Universal. Olivia Bandeira disse que a diversidade de subgêneros dentro do gospel reflete as disputas identitárias sobre o que é ser evangélico no Brasil atualmente. O período também marca o crescimento dos evangélicos no Brasil, saindo de 9% da população brasileira em 1991 para 22% em 2010, de acordo com dados do censo. A digitalização da distribuição da música gospel também ajudou em sua popularização, principalmente a partir de 2017. Segundo dados do Spotify, o Brasil é o país que mais consome gospel no mundo, com um aumento de 93% no número de buscas no serviço de streaming entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2024. O Durma com Essa volta já. A Semana Mundial de Educação Midiática começou na quinta-feira para conscientizar e celebrar o progresso alcançado para a alfabetização informacional. A colunista do Nexo, Januária Cristina Alves, conta para o Durma como vai ser o evento e qual a importância dele. Olá, pessoal. Um prazer participar aqui do podcast do Nexo. E eu estou aqui para convidar todo mundo a participar da Semana Mundial de Alfabetização Midiática e Informacional, promovida pela Unesco já há mais de 10 anos, que por meio da plataforma da Unesco vocês podem acessar essas ações no mundo inteiro e mais, podem participar, se inscrevendo na produção de posts, de materiais para as redes sociais, campanhas na escola, no clube, na biblioteca, enfim, quaisquer meios, de atuar na promoção da alfabetização midiática são bem-vindos. Eu, como parceira da Unesco já há muitos anos, enfatizo a importância da gente conscientizar toda a sociedade sobre a importância da educação midiática. Eu estou aqui no 9º simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, acessando a pesquisa TIC Kids Online, e a gente vê que 93% das crianças, por exemplo, elas estão na internet aqui no Brasil. E isso significa muito, um contingente muito grande de crianças e a gente tendo que enfrentar, em função disso, muitos desafios, A internet traz muitos benefícios, a gente sabe, mas também traz muitos desafios. Então, é preciso educar para uma consciência crítica e é isso que a educação midiática faz prioritariamente. Lembrar as pessoas que a gente vive mediado, As mídias estão aí em todas as partes, em toda a parte, da nossa vida, nos ajudam a tomar as nossas decisões no cotidiano. Então, se faz cada vez mais importante que a gente tenha consciência sobre como elas funcionam, qual é o modelo de negócio, como elas utilizam os nossos dados, para que a gente consiga fazer um uso mais consciente, das mídias, da internet. E vem aí minha coluna, na sexta-feira, que eu vou conversar e detalhar um pouco mais sobre esse tema que tanto tem despertado interesse, principalmente nos últimos anos. Então, a gente se vê aqui no Nexo. A pesquisa Datafolha citada no programa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP 05561-2024. Do apoio envergonhado de Lula e Bolsonaro na eleição de São Paulo, passando pelas extinções em massa da terra, pelo peso dos BRICS para o Brasil, pela popularização da música gospel no país e terminando com a importância da educação midiática, Durma com Essa. O Durma com Essa é um trabalho coletivo da redação do Nexo, que nesse episódio teve roteiro, produção e narração de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, colaboração de Marcelo Montanini, participações de Marco Antônio Teixeira, Elton Gomes, Mariana Vick, João Paulo Charlot, Lucas Zacari e Januária Cristina Alves,
produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Bimbatti. A gente volta na quarta-feira que vem. Até!